Meus irmãos brasileiros, boa noite. Estamos nos encontrando outra vez, vamos dar início a mais uma palestra. Vocês têm observado que ao longo desse ciclo de palestras, nós estamos procurando estabelecer um paralelo entre o que nós chamamos de deusismo e o marxismo. São duas cosmovisões que, ao serem praticadas, geram dois estilos de vida, dois modelos de sociedade. O deusismo gera o familismo, que é o que todos os seres humanos desejam, viver em paz com as suas famílias. E o marxismo, ao ser posto em prática, gera o comunismo. Como vocês sabem, é o terrorismo de Estado, é o genocídio, é o latrocídio, é tudo aquilo que as pessoas realmente não querem. No entanto, a influência política e econômica dos comunistas no mundo, nas universidades, China, Cuba, Coreia do Norte, Rússia e outros enrustidos como Venezuela e outros, a influência no Brasil especialmente, a partir de 64, e quer dizer, muito antes, a influência do pensamento marxista é muito grande dentro das universidades. E nas universidades é feita a cabeça dos jornalistas, dos pedagogos, dos professores que vão para a escola. E assim, a ideia do marxismo, ela começa a parecer atraente, mais atraente do que o cristianismo. Não é? E por isso nós temos que abordar esses pontos. Nós temos uma palestra programada que se chama Deusismo e Marxismo. Nós vamos analisar a teoria em si, o materialismo dialético, o materialismo histórico, as teorias políticas, econômicas, né? E fazer um paralelo com o deusismo, porque também o deusismo tem a sua perspectiva científica, que nós temos chamado aqui de ciência deusista, assim como os marxistas chamam o pensamento, marxismo de um modo geral, de ciência marxista. Naturalmente, alguns já sabem que o marxismo está suplantado. Eles agora estão falando num outro discurso, mas a imagem, o nome de Marx ainda é, né? E a China assumiu a liderança do comunismo mundial no lugar da ex-União Soviética. E por isso eu gostaria de abordar a questão do marxismo como teoria e o deusismo, mas percebo que antes é necessário fazer um outro tipo de abordagem, que é praticamente desconhecida da maioria dos próprios marxistas. Por isso o título da nossa palestra hoje é O Místico Karl Marx. Marx é um místico e o marxismo e o comunismo é um movimento pseudo-messiânico que pretende, que se propõe a salvar a humanidade e a implantar o céu na terra. E ao invés do céu, que surge um verdadeiro inferno. Então, Marx é um místico. Se Marx é um místico, né, o marxismo é uma ciência? Não, o marxismo não é uma ciência. O movimento marxista é mesmo um movimento pseudo-messiânico e é nada mais, nada menos do que uma antítese, uma contraproposta para a teoria cristã e a sociedade cristã. Okay? Então vamos ver, inicialmente, fazer uma pergunta. Existe ateus? O ateísmo é ateu? Então vamos pensar. Richard Dawkins é o biólogo neo-ateísta que lidera esse movimento neo-ateísta em toda a Terra. Na verdade, ele sai percorrendo país por país, perseguindo Deus, na verdade, atacando todas aquelas pessoas que acreditam na existência de Deus e nos valores morais oriundos do cristianismo. Mas se Deus não existe, por que o Dawkins
e tantos ateus pelo mundo combatem tanto algo que não existe? Por que tantas pessoas gastariam tantos milhões de dólares, se empenhariam tanto para fazer sites, escrever artigos, livros, para negar algo que eles têm certeza que não existe? Por que combater tanto o nada? Ou são perfeitos idiotas, ou realmente têm uma causa. Estão combatendo algo que eles sabem que existe. Aí, nesse caso, nós temos um novo panorama. Não se trata de ateísmo. Não se trata da defesa da inexistência de Deus. Trata-se de um combate direto a Deus mesmo. Nesse caso, nós estamos falando de satanismo, né? Não mais de ateísmo, ok? Mas vamos citar aqui dois movimentos globais, né, que são meio místicos, né, e às vezes, não é, apresentam-se como ecumênicos, como movimentos de caridade, fraternidade, filantropia, etc., que é a maçonaria e o movimento esotérico, o esoterismo, né? A nova era, que eles dizem que já terminou, a nova era já acabou, mas na verdade não acabou nada, está aí presente no mundo inteiro. Então vamos citar, por exemplo, Albert Pike, que é um pontífice da maçonaria histórico e que até hoje é reverenciado. Ele diz: a religião maçônica, note bem, religião, deve ser mantida na pureza da doutrina luciférica por todos nós, maçons dos altos níveis. Sim, Lúcifer é Deus para eles. A verdadeira religião filosófica é a crença em Lúcifer, que é igual a Deus. Mas Lúcifer, Deus do bem e da bondade, observe, para eles, Lúcifer é o Deus, entre aspas, do bem e da bondade. Está lutando pela humanidade contra Adonai, que é o verdadeiro Deus, o Deus Pai da Bíblia. Okay? Então, Albert Pike, pontífice da maçonaria. Os livros de Albert Pike são lidos até hoje. Então não se trata de um movimento filantrópico, não é? de um grupo, de uma sociedade discreta. Não é? Há aqui um ocultismo, há aqui um segredo, não é? Há aqui satanismo mesmo. Não porque eu estou dizendo, mas porque eles próprios dizem isso claramente. Um bom vídeo sobre a maçonaria está na internet, chama-se A Maçonaria Revelada em Todos os Detalhes. Assista esse vídeo e você vai ter uma boa informação. Agora, sobre a questão do esoterismo. Nós sabemos que a Madame Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, autora do livro A Doutrina Secreta, que são vários volumes, ela é um dos pilares, né, do movimento esotérico, né, e da teosofia, um movimento que eles dizem que é uma síntese de ciência, filosofia e religião. Vamos ver um trecho do livro A Doutrina Secreta, da Madame Blavatsky. Diz ela: Lúcifer representa a vida, pensamento, progresso, civilização, liberdade e independência. Lúcifer é o Logos, a serpente, o Salvador. Satanás é o Deus de nosso planeta e é o único Deus para ela. Lúcifer é a luz divina e terrestre. O Espírito Santo e Satanás em unidade. Madame Blavatsky, A Doutrina Secreta. Então, o esoterismo, né, tem outro nome. São adoradores de Lúcifer.
Então nós temos aí, não se trata de uma coisa ecumênica, né? Nós temos aí mais um segredo. E você está cansado de saber que por detrás de todo esse movimento de magia, de Wicca, de Harry Potter, todo ocultismo, ufologia e toda essa coisa, você sabe que tudo isso, por detrás de tudo isso, está realmente um movimento ateísta internacional, que é uma coisa histórica, né? Ao lado do movimento deusista global e histórico, né? Ambos marcham lado a lado. O movimento ateísta, por ser Caim, ele vem na frente, e o deusismo vem atrás. Mas ao longo de toda a história, o deusismo sempre triunfou. E por isso que eu digo que um arquétipo da literatura universal é a ideia de que no final o bem vence. Até mesmo os ateus, quando escrevem livros de romance, etc., são forçados a admitir que no final o bem vence. O verdadeiro Deus vencerá. E quanto ao marxismo? Né? O que está por trás do marxismo? Será que o marxismo é uma ciência social e política? Vamos ver, primeiramente, que Marx, na sua adolescência, ele era um cristão, como você pode ver nesse texto do Marx chamado A União dos Fiéis com Cristo. Diz ele: através do amor de Cristo, voltamos nossos corações ao mesmo tempo para nossos irmãos, que intimamente são ligados a nós, e pelos quais Cristo deu-se a si mesmo em sacrifício. A união com Cristo pode dar dignidade interior, conforto na tristeza, tranquila confiança e um coração suscetível ao amor humano, a tudo que é nobre, grandioso, não por causa da ambição e glória, mas somente por causa de Cristo. Karl Marx. Marx era um cristão. Isto está num livro chamado Marx e Engels, Obras Escolhidas, volume 1, da International Publishers, New York, 1979. No exame de admissão ao ginásio, Marx escreveu um texto. Eis o texto. O homem, o único ser que não atingiu a sua finalidade, o único membro de toda a criação que é indigno do que Deus criou. Mas o Criador benigno não poderia odiar seu trabalho. Ele queria erguer o homem até ele e enviou seu Filho, através do qual proclamou: agora estáis purificados pela palavra que vos anunciei. Assim, quando, em união com Cristo, um sol mais belo nos apareceu, quando sentimos toda a nossa iniquidade, mas ao mesmo tempo sentimos regozijo por nossa redenção. Podemos pela primeira vez amar a Deus, que apareceu previamente e nos ofereceu direção, e aparece agora como Pai bondoso, como um professor gentil. Karl Marx. Marx era um cristão. O que aconteceu? A família de Marx eram judeus, e alguns convertidos ao cristianismo. Na tese doutoral, chamada Considerações de um Jovem na Escolha de Sua Profissão, Marx escreveu: a própria religião nos ensina que o ideal que todos lutam para alcançar sacrificou a si mesmo pela humanidade. E quem ousará contradizer tal afirmação? Se escolhemos a posição na qual podemos realizar o máximo por Ele, Cristo, então não poderemos nunca ser esmagados pelas responsabilidades, porque elas são apenas sacrifícios feitos em favor de todos. Marx era uma pessoa cristã, não há qualquer dúvida. Acontece que
Marx, quando tinha 18 anos, conheceu um judeu chamado Moses Hess. E o Moses Hess, que é um teólogo, você verá isso na internet e conhecerá melhor sobre Moses Hess, ele teve uma influência muito profunda sobre Marx. Na verdade, o Moses Hess, ele pode ter sido, quase com certeza, aquela pessoa responsável pela destruição da fé de Marx e pela contraconversão que Marx sofreu. Aqui nós temos alguns livros, por exemplo, Karl Marx, Obras Escolhidas, da International Publisher, de 1974. Outra obra, O Desconhecido Karl Marx, do Robert Pine, da University Press, 1971. E também Marx antes do marxismo, uma tradução do Macmillan da University Press. Então você tem também uma série de outras obras da editora R.W., que publica os livros do Richard Wurmbrand, que é um pastor cristão que esteve 14 anos preso nas cadeias comunistas e escreveu uma série de livros, entre os quais um dos mais conhecidos chama-se Era Karl Marx um satanista? Você vai encontrar esse livro facilmente na internet, você pode comprar por um preço muito pequeno. Carta de Marx para seu pai. Marx escreveu: desceu uma cortina, o meu santo dos santos foi feito em pedaços, e novos deuses tiveram que ser instalados. Resposta do pai de Marx para ele: abstive-me de insistir em explicações sobre um assunto misterioso, embora me parecesse altamente suspeito. Carta para Marx de seu pai. Essa carta é de 1937. O seu progresso, a preciosa segurança de ver seu nome tornar-se um dia muito famoso, e o seu bem-estar material não são os únicos desejos do meu coração. Essas foram ilusões que alimentei por muito tempo, mas posso assegurar-lhe que a sua realização não me teria tornado feliz somente se o seu coração permanecer puro e humano, e se nenhum demônio for capaz de afastar seu coração dos melhores sentimentos. Somente assim eu serei feliz. Carta do pai de Marx para ele. Então observe que está acontecendo alguma coisa. Marx está se transformando num demônio. O seu pai está preocupado. E Marx escreveu: desejo vingar-me daquele que governa lá em cima. E aí nós temos uma série de poemas do Marx, naqueles livros que eu já citei anteriormente, e na obra do Richard Wurmbrand. Marx escreveu um poema chamado Invocação de Alguém em Desespero. Observe que é um processo de que ele está perdendo a fé, mas está desesperado. Ele escreveu: assim um Deus tirou de mim tudo. Na maldição e suplício do destino, todos os meus mundos foram-se sem retorno. Nada me restou a não ser a vingança. Outro poema. Continuando o poema Invocação de Alguém em Desespero. Meu desejo é me construir um trono. Seu topo será frio e gigantesco. Sua fortaleza será o medo sobre-humano. E a negra dor seria seu general. Quem olhar para esse trono, com olhar sadio, voltará mortalmente pálido e silencioso, arrebentado por cega e fria morte. Possa a sua felicidade preparar-lhe o seu túmulo. Karl Marx. Um poema já profundamente ateísta. Outro poema, O Violinista. Eu estou citando trechos. Marx escreveu: os vapores infernais elevam-se e enchem o meu cérebro, até que eu enlouqueça e meu coração seja totalmente mudado.
Vê esta espada? O príncipe das trevas vendeu-a para mim. Karl Marx. Poema de Karl Marx. Outro poema do Karl Marx. Oulanen, que é um trocadilho para Emmanuel. Pois ele marca o compasso e dá os sinais. Cada vez mais ousado eu me entrego à dança da morte. Soando até morrer em vil rastejo. Pare, agora o agarrei. Ergo da minha alma tão forte como os meus próprios ossos. Contudo, os meus braços são possuidores de força para agarrar e triturar você com a força de um furacão. Enquanto para nós ambos o abismo se abre nas trevas, você afundará e eu seguirei gargalhando, sussurrando aos seus ouvidos. Desça, amigo, venha comigo. Karl Marx. Se existe algo que devora, pulo para ser engolido, embora deixando o mundo em ruínas. Este mundo que se avoluma entre mim e o abismo, eu o reduzirei a pedaços com as minhas contínuas maldições. Karl Marx. E então, mergulhado num nada absoluto, morto, sem qualquer vida, isso seria realmente viver. Poema de Karl Marx, Oulanen. Outro poema de Karl Marx. Eu perdi o direito ao céu, sei disso perfeitamente. Minha alma, outrora fiel a Deus, está destinada ao inferno. Com desdém lançarei meu desafio na cara do mundo e verei o colapso desse gigante pigmeu, cuja queda não extinguirá o meu ardor. Então vagarei semelhante a um Deus vitorioso pelas ruínas do mundo e dando às minhas palavras uma força dinâmica, sentir-me-ei igual ao Criador. Palavra de Karl Marx, muito semelhante às palavras de Isaías 14, 12, 14. Isaías disse: eu escalarei os céus e erigirei o meu trono acima das estrelas de Deus. Assentar-me-ei no monte da Assembleia, no extremo norte. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. Muito semelhantes às palavras de Lúcifer, citadas por Isaías, e as palavras do poema A Donzela Pálida, de Karl Marx. Então, por esses poemas, por essas cartas, por essas obras citadas, já se vê que Marx era um cristão e sofreu um processo abrupto de contra-conversão, como São Paulo, que quando ia para Damasco, caiu do cavalo e sofreu uma conversão súbita. Marx também sofreu uma conversão, uma contra-conversão. Então nós temos, de um lado, marxismo, do outro, deusismo. Existe alguma similaridade? Então nós temos aqui que a ideia a mística do poder, esse é o tema de uma outra palestra. Os reis da antiguidade, os faraós, os imperadores romanos, os reis da Idade Média, ao longo da história sempre houve uma relação da mística com o poder. Os reis, os tiranos, os ditadores sempre se proclamaram deuses. Então você vê, por exemplo, que nesses 3 livros, o Reich Oculto, a lança sagrada de Hitler e os segredos do nazismo, e entre outros, você vai ver também vídeos na internet, no YouTube, mostrando essa dimensão mística que está relacionada com o poder, não é? Desses tiranos se declararem filhos de Deus, né? De declararem reis divinos. Né? Essa relação mística-poder, ela é uma coisa histórica, até nos dias atuais. Né? Como a gente sabe, né? E o exemplo maior é o próprio comunismo. Né? Essas pessoas
se veem como deuses, com o poder de tirar ou dar a vida às pessoas. Né? Então, esse livro aqui, A Natureza Mística do Marxismo, é um trabalho que eu realizei em 1986, né? Fizemos a segunda edição. Esse livro tem uma bibliografia de cerca de outros 100 livros. E aqui nós temos uma figura muito interessante, que é o Marx, né? Se colocando na posição de Prometeu, se sentindo atacado, perseguido por Zeus. Né? Então aqui você vê uma relação, mais uma relação da mística com Marx. Então, este livro, aqui na contracapa, tem uns comentários, e no texto, né, no miolo do livro, tem algumas palavras de Saint-Simon e de Auguste Comte. Saint-Simon era um dos filósofos que o Marx mais leu. Ele escreveu que o mundo precisava de uma nova ideologia. E essa ideologia deveria ser completamente baseada na razão e na ciência. E sobre essa ideologia iria surgir uma nova religião da humanidade, e que essa nova religião da humanidade iria redimir a humanidade. Na mesma linha, Auguste Comte escreveu a mesma coisa, e mais do que isso, o Comte, que é o pai do positivismo, também considerado um dos pais da sociologia do conflito, ele também escreveu sobre essa nova religião da humanidade, e ele próprio criou a igreja positivista, que existe atualmente no mundo inteiro. E nessa igreja, ele e sua esposa, Clotilde Devaux, foi colocado como santos, como Jesus e Maria, por exemplo. E existe um calendário novo, onde todos os santos cristãos foram retirados e substituídos por heróis do progresso humano. E finalmente, nós vamos ver essa ideia de uma nova ideologia e de uma nova religião da humanidade se distribuindo realmente, né, na cabeça da quase totalidade dos filósofos materialistas. E essa ideia, finalmente, ela se cristaliza no marxismo. Então, com o marxismo, né, como esse livro prova, você vai encontrar esse livro na estante virtual, A Natureza Mística do Marxismo, do Léo Vilaville. Então, aqui você vai ver que o marxismo assumiu, se tornou realmente essa nova religião ateísta, né, da humanidade. O marxismo surge numa época em que o capitalismo está surgindo, e de um lado você tem uma situação crítica, muita pobreza, e de outro lado você tem a igreja com a teoria da predestinação, junto com os reis, né, junto com os nobres, né, e uma massa de pessoas miseráveis, né, e não havia uma voz para defender os pobres, para combater a injustiça. E surgiu então a voz dos intelectuais seculares, e com a Revolução Francesa, e finalmente toda essa ideia toma forma, toma corpo no marxismo e no comunismo. O marxismo é a promessa do céu na terra, mas sem Deus, e sem amor, e sem verdade. A promessa do céu na terra pela mentira, pelo ódio, pela violência. O resultado você já sabe. Está publicado nesse livro, O Livro Negro do Comunismo, Crimes, Terror e Repressão, publicado pela editora Bertrand Russell. Então, este livro é Pelos frutos se conhecem as árvores. Então, o movimento ateísta, baseado na mentira, baseado no ódio, na violência sanguinária, não poderia produzir outro fruto senão a tragédia dos genocídios que marcaram o século XX em relação ao comunismo. E, finalmente, a implosão
não é, da ideologia marxista e do próprio sistema, do próprio regime comunista que entrou em colapso no mundo inteiro. Entretanto, por se tratar de um movimento místico, a fé, entre aspas, permanece. Então há sempre a desculpa de que lá na Rússia não funcionou, mas aqui vai funcionar, porque aqui nós vamos fazer direito. Né? Então, embora os marxistas saibam que a teoria é furada, que uma teoria falsa na prática produz resultados contrários, ela promete a paz, a felicidade, a riqueza e a prosperidade. E na prática só gera sofrimento, fome, miséria, estagnação econômica, etc., ditaduras políticas. É claro que essa teoria é falsa. Mas há um elemento místico, né, que está por trás desse movimento. Foi construída uma igreja. Né? O Partido Comunista é como uma igreja. Então esse livro analisa parte por parte. Nós vamos ver alguns pontos, né, dessa similaridade entre a teoria cristã e a teoria marxista. Primeiro há um princípio da inversão que está nesse livro, no capítulo 14, onde eu mostro que você tem a verdade e você tem uma antiverdade. Você tem a prática do amor e você tem a prática do ódio. O que realmente o movimento ateísta internacional faz é inverter a verdade e assim produzir um resultado contrário também. Ok? Então é um princípio da inversão. Ideologias similares, verdade e antiverdade. E objetivos similares. O objetivo do cristianismo é cristianizar todo o mundo. O objetivo do marxismo é marxistizar todo o mundo. Transformar o mundo numa nação comunista, numa ditadura perpétua. Como tantos pensadores têm denunciado, por trás desse movimento que eles chamam de nova ordem mundial, um plano, não é, para estabelecer uma ditadura ateísta na Terra. Então você tem, não é, esses dois movimentos, não é, ao longo da história, não é, que são, na verdade, dois movimentos místicos. O cristianismo é um movimento místico, né, que tem Deus no centro e tem um conjunto de princípios. O marxismo também, na verdade, é um conjunto de dogmas. Né? Marx é cultuado como um Deus. E por trás do ateísmo, de teosofia, de esoterismo, de marxismo, existe um ateísmo disfarçado. Na verdade, é um satanismo, né, disfarçado de ateísmo. Na prática, não é? E isso está declarado publicamente por todos eles, há um culto a Lúcifer. O que na Bíblia é o Satanás, na verdade é o antideus. Então você tem no marxismo e no cristianismo ideias muito parecidas. É como se uma fosse o inverso da outra. Como se Marx tivesse estabelecido de um lado as ideias cristãs e que estivesse criando uma contraproposta para cada uma delas. Né? Ele próprio se apresenta como o redentor. Né? Um comunista da Polônia disse certa vez: Deus deu 3 revelações na terra. A primeira para Moisés, a segunda para Jesus e a terceira para Karl Marx. O Heraldo Bargui, que é um ex-professor da USP, escreveu um livro chamado Marxismo e Religião, onde ele analisa profundamente essa dimensão mística, assim como os livros do pastor Wubner, ou esse meu livro, A Natureza Mística do Marxismo, demonstra, na verdade. A questão é se você é um pesquisador sincero e honesto e você quer encontrar a verdade, né? Ou se você é um ateísta disfarçado de comunista, é um satanista, então jamais alguém convencerá você de nada, porque você tem suas convicções místicas, você tem sua fé, entre aspas. Né? Para o que crê, nenhuma prova é necessária, mas para o que não crê, nenhuma quantidade de provas será suficiente para convencer a pessoa, porque a pessoa está convicta, está adorando a Lúcifer. Né? O esoterismo conta a história de que
Deus é mau, que Deus prendeu a humanidade no Éden e o Lúcifer é bom e foi lá e libertou. Então, não é uma questão de ateísmo. Ateísmo é só uma palavra para ocultar outra palavra, o satanismo. Você sabe que existe, você já tem 1000 provas, você tem 1000 documentos, você tem 1000 depoimentos. Né? Isso aqui não é uma brincadeira. A maçonaria mundial e o esoterismo mundial cultuam Lúcifer e dizem isso publicamente. Então você pode ser uma pessoa ateísta, mas na verdade por detrás disso existe outra coisa. Então Deus, por exemplo, Deus criou o homem. No marxismo, o trabalho criou o homem. Então Deus é o trabalho. A essência humana é divina para o cristianismo. Para Marx, a essência do homem é o trabalho. Ele chama de a essência trabalho humana, nos manuscritos econômicos e filosóficos. Né? Na Bíblia você tem Deus e Lúcifer. Né? E você tem, na mitologia grega, o personagem Prometeu, né? E Zeus, que a mitologia grega é também um paralelo com o pensamento judaico-cristão. Então, por isso que Marx se retratou a si mesmo, preso a uma prensa, uma máquina de impressão, na posição de um Prometeu. Porque há uma vinculação. Para o cristianismo ocorreu uma ruptura primeva e quebrou a relação entre o homem e Deus. Para Marx, o que aconteceu foi o egoísmo primitivo. De repente apareceu o egoísmo no coração das pessoas, ou seja, o mal apareceu. Mas o marxismo não aborda, não estuda profundamente essa questão. Ele apenas diz que os homens viviam numa comunidade primitiva, tudo era comum, tudo paz, é o bom selvagem. Né? E de repente apareceu o mal e alguns homens resolveram escravizar, tomar as terras para si, tomar mulheres, escravizar e explorar os outros. De onde veio o mal, Marx não aborda essa questão. Essa questão ele pula. Ok? Então, para o cristianismo, ocorreu um ato antinatural, o pecado original. Para o marxismo, é a propriedade original. Essa é a origem do mal. Para resolver todos os problemas da humanidade, você tem que destruir a propriedade. Isso é um absurdo. Mas nós vamos falar sobre isso quando a gente for estudar o próprio marxismo. E para o cristianismo, o homem atual não está no seu estado original. Ele é um ser híbrido, cuja natureza está dividida e conflitada entre o bem e o mal. Para o marxismo, o homem está alienado. Alienado dos meios de produção, alienado das riquezas, alienado do poder. Né? Então, o homem alienado e o homem híbrido são teorias paralelas. A origem do mal, né? A história, por exemplo. A história pecaminosa, que o cristianismo defende, e a visão marxista, que é a história da exploração econômica do homem pelo homem. Essa natureza humana má, pecaminosa, o marxismo chama ela de natureza burguesa. Né? Uma impropriedade porque os burgos, né, eram feiras livres medievais, aonde os servos pegavam o excedente, o que produzia em sua própria posse de terra, e levavam para fazer trocas no burgo. Aos poucos, os servos foram se libertando dos seus senhores, comprando a sua liberdade, e foram se mudando para os burgos, dando origem a cidades, não é? E formando a burguesia. Na verdade, o burguês não era necessariamente o nobre, o rico, o rei. Os burgueses eram pessoas simples. O remorso que o cristão sente quando faz alguma coisa errada, no marxismo, é o que eles chamam de crítica, autocrítica. Eles
estimula o indivíduo publicamente a se arrepender, fazer uma autocrítica por ter sido rico, por ter trabalhado e prosperado, enfim, faz o indivíduo sentir-se culpado pela pobreza. É como se fosse um remorso, uma culpa e um remorso. O arrependimento que o cristianismo estimula, o arrependimento e a reparação do erro cometido, no marxismo, em vez de arrependimento, é a rebelião, a revolta, a vingança que é estimulada no coração do indivíduo. A consciência moral, a consciência da fé dos cristãos, no marxismo é chamada de consciência de classe. É o sujeito ter a ideia de que ele pertence a uma classe que deve se empenhar para libertar essa classe. Há uma moral e uma ética cristã, mas também os comunistas e marxistas também têm a sua moral e a sua ética. Né? Na ética marxista, por exemplo, os filhos devem obediência e respeito absoluto ao Estado, ao ditador no poder, e não aos seus pais ou a Deus. Então, o exemplo que tinha na antiga União Soviética de um menino chamado Pavlik Morozov, que denunciou os próprios pais e os pais foram fuzilados. Então, você tem aí uma moral. Os comunistas são muito sérios com relação à família. Eles trabalham para destruir a família nos países não comunistas, porque sabem que a família é a base. Mas eles próprios constroem boas famílias, sólidas, para poder passar seu nome, sua herança. Não é? Então eles têm uma moral, entre aspas, porque é moral para eles. Para o cristianismo é completamente imoral e criminoso certas condutas. Princípio fundamental da moral comunista: o fim justifica os meios. Se você quer libertar o homem da exploração do sofrimento, você provoca um genocídio. Você faz o que o Stalin fez. Manda cercar a Ucrânia e mata 7 milhões de pessoas de fome. Isso é a ética e a moral marxista. E, finalmente, a história da salvação que os cristãos se empenham, né, para levar adiante, no marxismo é chamada da história de luta, a história da luta de classes, né, que se digladiam entre si. E a história para o materialismo histórico progride através da luta, através da violência. Isso é absurdo. Na verdade, você sabe, o conflito só destrói, não constrói nada. Só existe progresso na história humana quando há cooperação, quando há paz. Né? No meio de uma guerra não há progresso nenhum. O que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial? Nada. Né? Os países onde a guerrilha comunista invadiu, o que aconteceu com a China durante esses 50 e tantos anos? Nada. Né? O que aconteceu com Cuba? Nada, não há progresso. São nações economicamente estagnadas, destruídas. Né? Salvação cristã. Né? Cristo voltará e trará para a Terra uma nova ordem mundial, a ordem original de Deus. Né? Para o comunismo, a revolução marxista, a revolução comunista, trará uma nova ordem, que é a ordem comunista mundial. Essa ideia de o comunismo trazer uma nova ordem comunista mundial coincide com a ideia desse grupo de globalistas, de bilionários, de grandes fundações que querem estabelecer uma nova ordem mundial na Terra. E o primeiro passo para isso é a formação de um governo mundial e a redução drástica da população do mundo. A igreja cristã, quer dizer, a instituição em si, não é? O Marx dizia que o proletariado já nasce puro, ele já tem essa consciência de classe inata. Mas o Lenin percebeu que não é assim. Era necessário criar um partido comunista, treinar uma equipe, para que essa equipe pudesse converter ou desconverter os cristãos, para se transformando em guerrilheiros, em revolucionários ateus.
Então o Partido Comunista é como se fosse uma igreja, tem uma estrutura hierárquica. O clero cristão, naturalmente, são os membros do partido. O cristianismo ele usa o amor como força, o perdão como meio e a paz como meta. O marxismo é o contrário. Ele usa o ódio como força, a vingança como meio e o conflito como meta. A meta é o conflito. O marxismo é uma teoria forjada para destruir a civilização cristã. Não é uma teoria forjada para construir riqueza, para construir sociedade, cultura. Não é nada disso. Quando os comunistas chegam ao poder, se tornam, é o crime organizado no poder. E aí depois eles começam a matar uns aos outros, como Stalin provocou os grandes expurgos, né, que matou seus próprios companheiros de revolução, como o caso do Trotsky, que foi morto aqui na Argentina, a mando do Stalin. Então é a chamada autofagia, um mata o outro. Né? Então, os santos cristãos foram substituídos pelos guerrilheiros comunistas, como por exemplo o Che Guevara, que é comparado por algumas pessoas ignorantes como um Jesus, como um santo. Né? E o Che Guevara, ele não se adaptou à vida, ao governo burocrático de Cuba. Ele era ministro da Cultura, ele resolveu continuar sendo revolucionário. Há denúncias de que o Che Guevara foi assassinado pelo Fidel Castro para depois ser transformado num mito, né? Que é essa figura que está por aí no peito das pessoas. Mas o Che Guevara era um simples comunista, um simples assassino, matou muitas pessoas. Então, Cristo, por exemplo, o Redentor, aquele que trouxe a verdade para os marxistas, é o próprio Marx. Marx está na posição de um anticristo. O marxismo é um anticristianismo. Por isso você deveria ler esse livro, mesmo que você seja uma comunista. Você deveria ler. Né? Para você ver que isso não é uma brincadeira. Para você entender que uma ideologia e um movimento que provoca um genocídio de mais de 200 milhões de pessoas na Terra não é uma coisa boa. Né? Você deveria repensar a sua posição. Né? E não se tornar cúmplice dos maiores genocídios da história. Né? O que o Antônio Bobbio fez? Ele criou uma forma, né? O chamado socialismo democrático, é uma forma de lavar a cara de criminosos piores do que os nazistas. Não é? A obra do Norberto Bobbio é basicamente isso, um pano para limpar a cara desses genocidas. Ok? A libertação espiritual pelo amor e pela verdade é a meta do cristianismo, né? É a meta do cristianismo e está sendo levado a efeito. Né? Mas para o comunismo não, a revolução social violenta, né? Como Lenin dizia, não se faz omelete sem quebrar os ovos e não se faz revolução sem banho de sangue. O Marx escreveu que muitos precisarão ser mortos, não é? Sacrificados no holocausto da revolução. O velho Éden bíblico é o que o marxismo chama de sociedade comunitária primitiva. Aquele mundo de paz, de felicidade, de harmonia, de prosperidade, que na verdade nunca existiu, porque a história humana começa com o homem conectado com Deus, o homem cai e a história começa com, não é? Com ações más. Né? Você sabe que mesmo tribos primitivas, você vai encontrar aquelas tribos, grupos primitivos na África, na América, os ameríndios, na Austrália, que são pacíficos, e grupos que são violentos, que são guerreiros, canibais. Então o bem e o mal, né? O bom selvagem não existe. Né? É uma ideia do Jean-Jacques Rousseau, mas isso não existe. Né? Mesmo nas chamadas tribos
benignas, né, que são mansas, pacíficas, existe crimes horrorosos, assassinato de crianças, rituais horrorosos. Então o bem e o mal está dentro de todos os seres humanos, inclusive dos selvagens e dos índios. O novo Éden, que o cristianismo promete, que depois da volta de Cristo, virá um momento em que o novo céu e uma nova terra serão estabelecidos na terra, Deus habitará com os homens e haverá paz e prosperidade e tal. Esse novo Éden bíblico, cristão, para o marxismo é a sociedade comunista, não é? Que ninguém nunca viu. Não é? Ela está no futuro, totalmente no futuro. Não é? Então, o céu para o cristianismo é realmente Deus e o homem em unidade. Para o marxismo, o céu é um mundo completamente comunista e ateu. Então você vê que todos esses elementos, né, que nós estamos citando aqui, não são acidentais ou invenções, são fatos. Né? São o resultado de pesquisas, de estudos históricos. Né? E se você, por exemplo, é um marxista, ou então um jovem estudante que está sendo marxicizado na sua faculdade, você deveria parar e dar uma olhada. Não é? Porque às vezes sabedoria é você corrigir o rumo do seu pensamento, da sua vida. E não se tornar cúmplices de genocidas, dos maiores genocidas da história. O ateísmo é uma palavra para ocultar uma outra palavra, o satanismo. Não é? Um movimento e um conjunto de ideias que engendra terror, crime, repressão e massacra mais de 200 milhões de pessoas em menos de um século, você não pode atribuir a esse movimento nenhuma natureza benigna. Você está diante do mal perfeito. Os comunistas superaram o Hitler aprendeu com o Stalin. Então, meus amigos, vamos despertar. Existe muita coisa por trás, por exemplo, da ciência ateísta. Esse livro aqui, por exemplo, Isaac Newton, O Último Feiticeiro, né? Michael White, que é um livro da editora Record, ele apresenta um outro Newton, não esse gênio de bondade que os físicos ateístas pintam. Aqui ele mostra um Newton canalha, um Newton assassino, ladrão, entende? Isso aqui é uma pesquisa de fatos, não é? Da vida desse homem, não é? Mas que você não conhece. Essas informações foram sonegadas, elas lhe foram negadas. Ok? Então, você tem, por exemplo, aqui, Stanislav Grof, Fritjof Capra, Ken Wilber, Amit Goswami, entre centenas de outros cientistas, psicólogos, biólogos, esotéricos, não é? Defendendo todo o pensamento esotérico, procurando dar a ele uma base científica. Mas, na verdade, por debaixo do esoterismo está o culto a Lúcifer. Estamos falando de satanismo. Não é? Então, esse é um momento para você refletir. Não é? Eu espero que essa palestra tenha, pelo menos, lhe estimulado a pesquisar mais o assunto. Então é isso, meu irmão. Meus irmãos brasileiros, muito obrigado pela atenção e que Deus os ampare. Boa noite.